A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. A leitura que faremos hoje encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhes disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste em abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. Arrazoava entre si dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e recolherei toda a minha novidade e os meus bens. Darei a minha alma e direi à minha alma: Agora tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas disse-lhe: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Assim, aquele que para si mesmo ajunta tesouros não é rico para com Deus. Queridos, assusta tão pouco a ideia de Jesus chamando alguém de louco, considerando que o Senhor Jesus sempre teve muito carinho com as pessoas, sempre as tratou com amor, com paciência. Mas de que loucura estaria falando o Senhor Jesus? Naturalmente, ele não está falando da loucura patológica, dessa que precisa de um sanatório. Ele estava falando da loucura do comportamento humano. E aqui, mais precisamente, ele está se referindo à avareza. E aí ele conta uma história, uma parábola de alguém que realmente tem o perfil do louco a quem Jesus chamou. Se não, vejamos. Primeiro, esse homem era louco porque, se você observou, todos os seus projetos de crescimento, todo o seu projeto de adquirir coisa, de armazenar coisa, de desfrutar de coisas, ele não contempla Deus. O seu projeto, ele não cita Deus. O seu projeto não cabe Deus. Em momento algum ele se refere a Deus como seu ajudador, como seu orientador, como seu mantenedor. Tudo dele é voltado para o seu eu. Meus, minhas, meus celeiros, meus bens, minhas coisas, minha alma. Então Deus não faz parte do seu projeto. Qualquer pessoa que não tenha Deus como a cabeça do seu projeto, ele realmente tem um comportamento de um verdadeiro demente, porque é uma loucura viver sem Deus. As pessoas não perceberam ainda quão grande é essa loucura, mas é uma loucura. Viver sem Deus é, sem dúvida nenhuma, uma loucura. A segunda característica desse homem é que a loucura dele o coloca em isolamento. Se nós observarmos os loucos comuns, eles não têm grupos, não existe, por exemplo, a sociedade dos loucos, não existe a associação dos loucos, não existe o clube dos loucos. Você nunca viu e jamais verá uma manifestação na rua composta de loucos. Uma greve que os loucos fizeram em uma casa de repouso, num sanatório, você nunca ouviu falar. Louco não se enturma, louco não tem amigos, louco é sozinho, é isolado. O seu mundo aqui era um mundo voltado para si mesmo, para suas coisas, para aquilo que ele pudesse usufruir sozinho. Então, as pessoas lá fora não faziam também parte do seu viver. Ele não cita família, ele não cita amigos, ele não cita colegas de trabalho, ele não cita ninguém, ele é um homem isolado. Então a loucura dos nossos dias é a loucura do isolamento, é a loucura daqueles que não querem muita coisa com a vida alheia, que não querem participar da vida alheia, também não querem participação ou ingerência nas suas vidas. Essa característica é uma característica marcante dos dias em que vivemos. O isolamento. Tivemos há algum tempo uma pandemia que isso ainda agravou mais o isolamento humano. O isolamento humano que já vinha numa proporção gigantesca. Ele agora tornou-se uma coisa
quase epidêmica o isolamento. É quase também uma epidemia o isolamento humano. A terceira característica desse louco é que ele estava tentando preencher sua alma, o seu interior, a sua vida espiritual, a sua vida onde faz ligação com Deus. Ele estava tentando preencher isso com coisas. Ele disse: come, bebe, folga minha alma, te deleita, aproveite, tenha prazeres, usufrua daquilo que o dinheiro pode comprar, daquilo que o dinheiro pode adquirir, do conforto que advém das riquezas. Faça disso aí uma bandeira, se encha disso, se carregue disso, fique sobrecarregado de bens, fique assoberbado de bens. E quem sabe a sua alma terá descanso. Ao contrário do que o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus nunca disse que bem algum, que coisa alguma, que riqueza ou posição social qualquer pudesse trazer benefício ou alívio à alma de quem quer que fosse. Então ele tratava a sua alma como se fosse parte, fosse uma extensão do seu corpo, tão somente, que também precisava de carinho, de aconchego, que precisava de prazeres, que precisava de cuidados. Então todo o tempo a sua alma está ligada ao seu materialismo. É uma tentativa desesperada de buscar nas coisas ao nosso redor algum conforto espiritual, algum conforto para a nossa alma. Então, queridos irmãos, amigos e aqueles que estão nos acompanhando, não existe possibilidade de preencher as lacunas da vida com bens, com coisas adquiridas pelo dinheiro. Não podemos negar que o dinheiro nos traz algum conforto, é verdade. O dinheiro nos traz uma forma de vida talvez menos sofrida, menos escravizada, menos oprimida. O dinheiro nos coloca em posições melhores, nos coloca talvez fora desse grupo que padece tanto quando a pobreza é extrema em suas vidas. Não podemos negar que ele tem seu papel. Mas daí a esse dinheiro preencher vazios que são inerentes do homem, que só podem ser preenchidos com a presença do Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, mediante o ouvir a sua palavra, isso não é possível. Nunca foi, nunca será. Aí Jesus termina fazendo uma pergunta: e o que você ajuntou, o que você até hoje preparou, tudo isso que foi foram noites de sono perdido, foram anos de vida talvez sacrificados, para quem será agora? Você vai embora e os seus bens ficam por aí para serem, quem sabe, disputados, quem sabe, brigado, quem sabe, tomado à força por alguns, não sabemos. Em últimos casos, os bens de alguns se dissolvem, vão para a mão da justiça e por lá ninguém sabe o caminho que toma. Verdade é que eles desaparecem por completo. Grandes fortunas já desapareceram. Montanhas de, quem sabe, de dinheiro que grandes fortunas tinham já desapareceram por completo. Mas a alma da humana, essa sim vive para sempre. Que Deus nos abençoe na reflexão dessa palavra. Nos ajude a pensar quão longe está o material do espiritual. E vivamos, sim, precisamos viver no material também, mas sempre dando a opção de viver melhor o espiritual. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.